vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
Aleluia. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Aqui estamos, Senhor, para Te adorar e Te exaltar. Para render o nosso coração a Ti, Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, querida. Eu não sei como está teu coração nessa noite. Se você está triste, abatido. Se você talvez esteja com alguma enfermidade. Ou se talvez você esteja transbordando de alegria. Mas eu te convido nesse momento, coloca o teu coração diante do teu Pai. Coloca o teu coração diante daquele que pode transformar a tua vida. Ora labassore re cantorie scendere labassonia nandare labassore cantorie scendere labassonia nandare labassore.
coração, a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Como um culto racional que entende, Pai, que não há pra outro lugar, Senhor. Que não haveria outro lugar melhor do que no centro da Tua vontade, do que diante da Tua presença, Pai. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos do Teu renovo, precisamos, Senhor, do Teu consolo, precisamos do Teu abraço, da Tua cura, da Tua libertação, da Tua manifestação sobre as nossas vidas. É por isso que vivemos aqui, diante da Tua presença, Senhor. Nos consuma, Senhor, nos consuma com Teu fogo. Nos consuma, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que não seja mais uma noite, Senhor. Que não seja apenas mais um culto, Pai. Mas que seja, Senhor, a transformação daquilo que tem preparado. Nos eleva a um nível mais alto nessa noite. Nos eleva a um nível mais perto da Tua presença. Nós trouxemos a lenha, Senhor. Nós trouxemos a lenha, Pai. Manda o Teu fogo, Senhor, na nossa vida. Manda o Teu fogo, Pai, sobre as nossas vidas. O fogo consumidor que transforma. Limpa, Senhor. Limpa as cinzas antigas, Pai. Limpa, Senhor, as cinzas que já não servem mais para queimar, Pai. Mas hoje nós trouxemos uma lenha nova, Senhor. Uma lenha fresca, Pai. Nos usa, Pai. Nos consuma, Pai. Nos transforma, Senhor. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Diga pra Uma Ele. vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Bem-vindo nesse lugar. Te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Seja exaltado aqui no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Quem estiver aí pertinho, dá um abraço neles. Sejam muito bem-vindos. A gente tem o culto Flame toda vez, uma vez por mês, todo sábado. E a gente tem as células todo sábado. Sejam muito, muito bem-vindos. Se sintam muito acolhidos. Para quem não me conhece, o meu nome é Laura. Sou líder desse ministério junto com meu esposo, que vai trazer a palavra hoje, né, amor? Se apresenta aí. Ô, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus do céu, achei que ia ser arrebatado ali já, mas Deus, Ele quer que a gente primeiro pegue a palavra, depois Ele nos leva. Amém? Glória a Deus. Dá um gravizão aí. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Jesus. Eu te agradeço pela Tua presença que é real nesse lugar, Jesus. Eu te agradeço a tudo que o Senhor vai fazer através da vida de cada um que veio aqui, Pai. Porque eu tenho certeza que essa palavra vem de Ti, Pai. Isso aqui é uma semente que vai gerar frutos, Pai. Eu declaro cada um aqui, Pai, uma terra boa e fértil, para que em nome de Jesus Cristo, Pai, venha produzir o fruto que o Senhor determinar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, eu declaro o Teu reino aqui sobre nós, sobre esse lugar, Pai. Eu diminuo para que o Senhor cresça, Pai. Eu me desfaço de todas as minhas faculdades, Pai, para que o Teu Espírito Santo conduza essa ministração. O Teu Espírito Santo é quem vai falar no coração de
cada um aqui, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai. Todo esse culto, Pai, essa palavra, Pai, esse altar de adoração aqui, Pai, é para Ti, Pai. Tudo é por Ti e tudo é para Ti, Pai. E eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu quero falar uma coisa para Ti já. O Espírito Santo, nessa noite, ele vai te capacitar para ir acrescentando na igreja de Jesus Cristo. A palavra fala que depois de Pentecostes, em Atos 2, o Senhor ele foi acrescentando as pessoas à igreja dele. E glória a Deus, eu vi que Deus acrescentou muita gente aí, né? Normalmente tem 3, 4, hoje está uns 20. Então Deus foi bom com a gente, Ele está acrescentando e Ele vai usar a tua vida, amém? Para acrescentar. Tu recebe? Amém, glória a Deus. Eu tenho convicção do que eu estou falando para ti. Amém? Amados, me ajuda aqui agora. Vamos ensaiar primeiro. Aí depois a gente faz tudo juntinho, bem bonitinho. Me ajuda a falar o nome dessa palavra aqui. Tu vai falar para a pessoa do teu lado assim. Vai comigo. Ei, vaso. Eu sou pentecostal. Mas não, tipo assim, eu sou pentecostal. Isso, você vai declarar na vida do teu irmão, depois você vai determinar na tua vida, e depois você vai cantar para ele. Agora vamos lá, todo mundo junto. Ei, vaso, eu sou pentecostal. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo, porque Ele é bom. Vocês foram demais. Pagaram o maior micão aí, mas Deus é bom. Amados, o Senhor falou no meu coração essa palavra referente a várias coisas e o título que Ele me deu foi Eu Sou Pentecostal. E é engraçado que vem de encontro aquela música, né? Muito legal. Vamos lá? Eu já me apresentei, vocês me conhecem, o meu nome é David, sou líder desse ministério junto com a minha esposa Laura e nós estamos aqui só pela graça, amém? Tira o foco de mim, coloca o teu foco em Jesus Cristo que eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Em Atos 2, versículo 1, fica ligado, meus queridos, pode ser rápido, pode ser devagar, mas fica ligado, presta atenção, vem comigo, eu tenho certeza que Deus ele quer falar contigo, amém? A gente vai começar aqui com um pouco de estudo, depois a gente vai ser um pouco ministrado pelo Espírito e depois mover do Espírito conforme a vontade dele. Em Atos 2 diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Glória a Deus. Atos 2 é um momento, um marco na igreja, porque na verdade foi dali que houve o início da igreja, amém? E a experiência do dia de Pentecostes deu a origem à igreja pentecostal, né? Foi naquele momento onde eles receberam então aqui o Espírito Santo, foram batizados pelo Espírito Santo. A palavra fala que eles foram cheios do Espírito, e daqui houve o início da igreja que nós chamamos uma igreja pentecostal, uma igreja que é guiada, uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo, amém? Eu quero falar aqui de 3 pontos, a sua origem, a origem do pentecostalismo, né? O que é ser pentecostal e o que isso significa na minha vida cristã. Eu não vou sinalizar aqui os pontos, isso aqui a gente vai conversar, eu vou falar ao decorrer da palavra, amém? Mas, primeiramente, eu quero que vocês prestem atenção e venham comigo aqui sobre a origem. Eu achei muito legal trazer essa parte de estudo, amém? Vocês vão estar comigo? Não, vocês vão estar comigo? Ah. O que todo mundo sabe historicamente que o termo pentecostal ele está ligado à explosão do avivamento que aconteceram nos Estados Unidos, amém? No final do século XIX e no início do século XX.
Os pioneiros desse movimento nos Estados Unidos foram Charles Fox Parham e William Joseph Seymour. Pode ser que eu falei meio errado aqui, mas vocês vão saber quem é. Lideraram então o avivamento na cidade de Topeka, Kansas, em 1901. Esse foi o Charles. Eles viveram essa primeira experiência no início do século XX, né, sendo batizado no Espírito, mas com mais evidência que era em Los Angeles, né, com mais evidência em Los Angeles, Califórnia, em 1906, né, William, né, ele vive aquilo que nós conhecemos como o avivamento da Rua Azusa. Quem conhece? Quem já ouviu falar, né, o avivamento da Rua Azusa? Onde desse avivamento, homens de Deus foram revestidos do Espírito Santo, ou seja, assim como em Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, né? E pregaram o evangelho de poder para o mundo inteiro. Dali saíram homens revestidos do Espírito Santo com uma capacidade sobrenatural sobre a vida deles, né? E eles pregaram e isso repercutiu para o mundo inteiro. Inclusive deu origem à Assembleia de Deus, né, que nós temos aqui no Brasil, e a Congregação do Brasil, que então são igrejas centenárias. Antes disso também, já em paralelo havia outras igrejas, obviamente, tinha a Batista, né, e algumas igrejas foram críticas desse movimento, e eles não adaptaram, eles não creram, vamos dizer assim, né, no movimento pentecostal. Porém, mais à frente, eles começaram a ver as evidências do dom, do Espírito, do mover, da cura, dos milagres, e houve, né, um movimento carismático, que eles chamam, né? Então, teve um movimento pentecostal, que foi esse de William Joseph Seymour, e depois, né, nessas igrejas que também são centenárias, que não tiveram, não adaptaram, não reconheceram, né, esse movimento pentecostal, depois eles vieram com o movimento nessas igrejas, movimento carismático, aonde eles reconheciam nos dias de hoje o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Amém? Então, de pentecostal para carismático há poucas diferenças, e há sim uma diferença ali teológica, mas são poucas. Ambos acreditam no mover do Espírito Santo. Amém? Esse movimento pentecostal, ele é definido como um retorno da igreja cristã aos padrões de vida do Novo Testamento, juntamente com a reafirmação da possibilidade de experimentar a experiência de Pentecostes. Após esse movimento no século XX, foi então batizado historicamente o avivamento da Rua Azusa como o início do movimento pentecostal, né, no tempo presente. Então, depois que aconteceu aquele movimento de muita evidência, ali foi batizado, o início do movimento pentecostal foi naquele lugar, naquele momento. Mas o nascimento, o início da igreja pentecostal foi no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Amém? Tanto que é o que eles queriam, né? Eles trouxeram, vamos viver assim como lá em Atos 2. Não cessou os dons, não cessou o agir do Espírito Santo. Ou seja, os pentecostais são cristãos que acreditam na atualidade no mover do Espírito Santo e na possibilidade de vivenciar a experiência ocorrida em Atos 2, no dia de Pentecostes, por isso o termo pentecostal. Amém? E realmente eu creio nisso e nós vivemos esse mover, né? Eu lembro um dia que a gente estava aqui na igreja e era uma aula do Instituto Global que o apóstolo Rina, ele ministrava as nossas vidas faz alguns anos já, uns 8 anos. E nesse dia o Espírito Santo se moveu em nosso meio de uma forma sobrenatural. E o pastor começou a profetizar, cara, e as pessoas começaram a cair no chão. Era como, de fato, né, um fogo que inundou a igreja, inundou as nossas vidas. E teve um homem aqui, um rapaz que também estava assistindo a aula, ele era novo na igreja, mas ele foi envolvido de tal forma que ele foi batizado no Espírito naquele dia e ele começou a falar em línguas. E ele não conseguia falar o português. Era engraçado, mas era real, né? Ele não falava em línguas antes e nesse dia ele foi batizado e ele passou a falar em línguas. Ele não falava mais português por um tempo. Depois Deus deu para ele de novo
a aula. Vocês aí atrás, tem cadeira aqui na frente? Pode vir aqui sentar, sai do celular, vem pegar a palavra. Amém? E ele foi batizado naquele dia, cara, e foi um marco na minha vida, e eu também, poxa, eu senti a presença de Deus naquele dia, eu acho que eu já era batizado naquele tempo, né? E então, nos dias de hoje, meus amados, ainda assim, né, nós vivemos esse momento, esse movimento pentecostal, e nós cremos nisso. Se ser pentecostal é ser um crente praticante dos atos ocorridos nos tempos apostólicos, será que esses acontecimentos só ressurgiram no século XX e ficaram cerca de 2.000 anos inativos ou inacessíveis a cristãos de outras épocas? Essa é uma pergunta que nos vem, porque eles falam que o início foi no século XX, e foi onde aconteceu o movimento, a experiência de Atos 2, foi 2.000 anos atrás. E nesse intervalo, o que aconteceu, né? Primeiro nós precisamos entender e saber que o movimento pentecostal, aquilo que Deus começou lá no início, ele nunca deveria ter morrido. Amém? Ele nunca deveria ter morrido. Mas, infelizmente, na linha do tempo, alguns acontecimentos desviaram esse modelo de vida cristã para a igreja. E logo no segundo século depois de Cristo, com o cessacionismo dos dons espirituais, né, os dons do Espírito, eles já não viveram mais isso, essa vida pentecostal sobre a vida deles, ou seja, uma vida que eles eram movidos, eles viviam o poder de Deus sobre a vida deles, né? Mas o que aconteceu nesse tempo? Aconteceu que a igreja, depois de 100 anos, né, já estava no segundo século, começou a vir muitas teses, muitas ideias, enfim, começou a virar uma bagunça. Então eles institucionalizaram a igreja, colocando hierarquia, colocando ordem no negócio. Só que nesse momento, nessa parte de colocar ordem no negócio, liderança, o coração do homem é enganoso, né? E ele é corrompido. E eles começaram a competir por cargos, competir por conta de liderança, e até que o Estado entrou na igreja e tudo mais, e corrompeu. Então eles já usavam a igreja para interesses próprios, interesses políticos e tudo mais. E nisso eles se afastaram do Espírito Santo. Amém? E esse tempo, né, foi um tempo marcado como um momento de trevas, um momento onde o Espírito Santo ele foi apagado, né? Oficialmente, o início do movimento pentecostal, como eu disse aqui, ele é marcado como ali no século 20, né? Mas nós tivemos vários outros movimentos que buscavam o modelo pentecostal na vida cristã. E aqui eu quero mostrar para vocês que desde esse momento de trevas também houve vários outros movimentos que buscavam esse estilo de vida, como em Pentecostes, um estilo de vida que eles ainda assim desfrutavam do dom espiritual, tinham essa conexão com Deus. Amém? E você pode marcar, depois você estuda mais a fundo. Mas, primeiramente, lá em 125 a 200 depois de Cristo, Irineu de Lyon é um dos homens que buscou viver essa vida ainda, né, como em Pentecostes. Depois, 210 a 280 depois de Cristo, Novaciano também, né? Depois, em 1995 a 258 depois de Cristo, Tertuliano, também no terceiro século, buscou viver a sua vida, né, influenciado ali, sendo movido pelo Espírito Santo, que foi adepto ao movimento montanista. E esse movimento montanista, vai ver na história da igreja, é um movimento que foi muito famoso, né, muito famoso, foi muito bem, na verdade foi até falado por Wesley, né, por volta de 172 depois de Cristo, o líder cristão Montano, embora tenha sido bispo por algum tempo, se abdicou da religião institucional e optou por uma vida de santidade e espiritualidade à parte. Ou seja, ele disse: eu quero viver como em Pentecostes, eu quero viver uma vida, né, como naqueles tempos. E mais tarde, John Wesley, ele fala sobre a fé do montanista, que era genuína dos tempos primitivos, né? Eles viviam e buscavam viver como nos primeiros tempos.
Em 1000, já dando um pulo aqui no milênio, em 1140 a 1218, os valdenses, né, nome derivado do líder do movimento Pedro Valdo, são conhecidos como predecessores da Reforma Protestante, se vincularam, né, desvincularam da Igreja Católica, e a história também vai mostrar eles buscando uma fé genuína. E então, lá em 1517, né, o mais notório, o movimento que começou com Martinho Lutero, né, é o nome do responsável por promover o movimento do maior marco da história do cristianismo após a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, né? O ato de Lutero põe-se fim ao que se chama da Era das Trevas, promove uma ruptura dentro do cristianismo, onde se culmina em uma grande divisão entre a Igreja Católica Romana e Lutero, juntamente com seus seguidores, dando início assim à famosa Reforma Protestante que nós conhecemos. Amém? Nós somos, né, uma igreja que deriva da Reforma Protestante, mas somos um braço, né? E a Reforma de Lutero propunha para a igreja uma volta aos padrões bíblicos do Novo Testamento, consequentemente, com a volta às Escrituras, voltaram-se à cena dos dons espirituais, elementos que desde a experiência pentecostal neotestamentária, que é ali no tempo de Jesus mesmo, né? E lá em 1485 a 1531, iniciado em Zurique, na Suíça, também por seu líder reformador Ulrico Zwinglio, o movimento anabatista tinha como objetivo o culto padrão neotestamentário e uma preferência clara pela ordem carismática no culto, né? Assim como era em Pentecostes também. Então a reforma protestante se expandiu por todo o velho continente europeu, ao chegar-se na Inglaterra por volta do ano de 1650, um povo chamado Quakers, e acho que a gente tem um pouco dessa raiz dos Quakers, a minha esposa, acho que principalmente, que significa tremedores. Olha só que engraçado. Significa tremedores. Recebeu esse título de maneira pejorativa por seus inimigos que zombavam de tremedores, ou por eles serem tremedores, porque eles tremiam diante da presença de Deus. E aqui a galera é tudo meio, né, tremedor. George Fox foi o fundador do movimento Quaker. Em seu diário, certa vez, ele escreveu: enquanto orávamos, o poder de Deus foi tão grande que a casa parecia tremer. Quando terminei, alguns professores disseram que foi como nos dias dos apóstolos, quando a casa onde eles estavam tremia, né? Então, ali eles viveram também esse mover pentecostal, assim como foi lá no início. E ainda no século XVII, agora no país da Alemanha, especificamente no ano de 1666, surgiu o pietismo. Pietismo, não é petismo. Em todos os encontros pietistas, era comum a manifestação dos dons do Espírito Santo, como as profecias e o falar em línguas. O movimento de avivamento pietista não ficou restrito somente à Alemanha, mas passou pela Holanda, pela Inglaterra e pela Índia, entre outros países, dando continuidade à ramificação que posteriormente desenvolveria o pentecostalismo no século XX, né? Então ele teve uma influência nisso que nós vivemos hoje. Ainda no século XVII foi o avivamento dos moravianos, que pouco tempo depois despertaria o chamado e a vocação de John Wesley e todos os movimentos metodistas. No século XVIII, já então, surge um movimento da maior notoriedade e maior influência do cristianismo carismático e pentecostal, né? O metodismo de John Wesley e Charles Wesley, né? O avivamento metodista, então, impulsionava os cristãos a serem cheios do Espírito Santo, alegando existir uma segunda experiência após a conversão, a qual os pentecostais chamam
de batismo do Espírito Santo. Este batismo é o revestimento de poder para propagar a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Essa era a mensagem de John Wesley. Você tinha um batismo depois, né, do seu batismo das águas, onde você era batizado pelo Espírito Santo, que você era revestido, né, de poder para poder propagar e pregar o Evangelho em todo o mundo. E para finalizar, Charles Finney, em 1795 a 1882, foi um dos evangelistas mais bem-sucedidos dos tempos modernos, professor de teologia sistemática e um dos principais responsáveis por adotar as técnicas do movimento Holiness. Esse movimento é um movimento metodista que nasceu dentro do metodismo, né, para eles tentar trazer o fervor novamente depois da morte de John Wesley. Então houve a morte de John Wesley, Charles Wesley, e eles deram aquela esfriada, estavam apagando o Espírito Santo. Então nasceu esse movimento aqui, né, e Charles Finney desse movimento. E conduzir então, depois desse movimento, o bastão da espiritualidade até o movimento pentecostal que foi no século XX ali na Rua Azusa. Amém? Então esse foi só um estudozinho aqui, porque é interessante, às vezes eu pergunto, vão perguntar para nós, você é pentecostal? Sou, e o que é ser pentecostal, né? Qual é a origem do pentecostalismo? Tu sabe, né? Como é que é? Enfim, tu não sabe nem explicar, e enfim, é interessante, é importante a gente saber a origem daquilo que a gente diz crer ou diz ser. Amém? Então, o que é ser pentecostal? Essa é a pergunta. E como eu já disse aqui no início, ele é definido como um retorno da igreja cristã aos padrões de vida do Novo Testamento, lá atrás, juntamente com a reafirmação da possibilidade da experiência e dos dias de Pentecostes, né? Aquilo que eles viveram lá. O pentecostal tem como fundamento a mensagem do batismo no Espírito Santo, assim como John Wesley dizia e pregava, né? Nós, como pentecostais, temos como fundamento essa mensagem. Nós somos batizados pelo Espírito Santo, revestidos pelo Espírito Santo para a boa obra de Jesus, que acredita no revestimento do poder sobrenatural vindo do céu como uma experiência distinta da conversão, né? E o pastor e mestre Luciano Subirá, ele explica biblicamente sobre os 4 batismos que nós recebemos. Primeiro, o batismo em Jesus Cristo, né? O Espírito Santo, ele nos convence a respeito de Jesus. Talvez você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador há pouco tempo, e amém, você foi batizado, né, no batismo de Jesus. Tem o batismo nas águas, que é a nossa confissão, né, da nossa fé, a nossa declaração ali entre Deus, os homens e o mundo espiritual, né, que nós morremos para o nosso velho eu, para a nossa carne, e nós ressuscitamos em Jesus Cristo, nós somos uma nova criatura. E, por terceiro, o batismo no Espírito Santo, que é a capacitação, é o revestimento do poder sobrenatural para a obra de Deus. Então existe esse terceiro batismo sobre as nossas vidas, e nós precisamos entender, e nós precisamos receber, porque se nós dizemos ser pentecostais, nós precisamos viver como em Pentecostes. Em Pentecostes, em Atos 2, eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles foram revestidos de poder pelo Espírito Santo para que eles pudessem fazer a obra de Deus. Amém? E também tem o batismo do fogo, que é o quarto, que é o batismo que te traz o arrependimento, a purificação para a santificação. Amém? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, amém? Deus, ele vem e nos purifica, nos traz o arrependimento. Então, o batismo onde eu reconheço Jesus como Senhor Salvador é o batismo de confissão, o batismo de capacitação e o batismo do arrependimento e purificação. Nós precisamos nos desenvolver na nossa fé e na nossa caminhada, né, recebendo esses batismos. Amém? Para que nós possamos ser capacitados por Deus a viver a vontade dele aqui na terra. E o que aconteceu em Pentecostes foi o batismo do Espírito Santo, como eu disse aqui. Primeira coisa que eu preciso saber sobre o batismo do Espírito Santo é que ele é uma promessa de Deus para nós. Amém? Em Atos 1:4 diz assim:
Jesus depois de, ou aqui te explicando, Jesus depois de ter ressuscitado, morreu, ressuscitou, estava lá passando os 40 dias, discipulando ainda os seus discípulos, estando sentado à mesa, comendo com eles. Ele fala assim, Atos 1:4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, né? Então, serão batizados, e esses serão batizados é para quê? Né? Para o cumprimento da promessa, como ele disse ali. E qual é a promessa de Jesus para a vida dos apóstolos? Qual é a promessa de Jesus para a minha vida e para a tua vida? Lucas 24:46. Coloca lá no telão. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Amém? Então a promessa, ele iria morrer, né, ia ressuscitar entre os mortos, e iria acontecer uma coisa aqui, em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão testemunhas destas coisas. Envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A promessa era que eles seriam utilizados por Deus para pregar o evangelho a todas aos lugares, até os confins da terra. Amém? Mas para que eles precisariam ser revestidos do poder do alto. A promessa aponta a pregação do evangelho, né? E como uma condição, fiquem na cidade até ser revestidos. Amém? Ser pentecostal é ser revestido, é ser capacitado pelo Espírito Santo para a promessa de Jesus, levar a pregação, glória a Deus, a pregação do arrependimento para receber o perdão dos pecados e uma vida com Ele. É para isso que a gente é capacitado, é ser conduzido, nós sermos conduzidos sobrenaturalmente no mundo natural pela voz e pela mão do Espírito Santo. Amém? Então nós somos revestidos e nós vamos atuar em vários lugares, sendo na igreja, sendo em casa, sendo no trabalho, né? Em todos os lugares. Mas nesse mundo natural nós somos guiados pela voz e pela mão do Espírito Santo, revestidos por Ele, capacitados por Ele. Batismo, meus queridos, vem do grego baptismos, que significa mergulhar, imersão. Ou seja, o que acontece na vida de um pentecostal após ser batizado no Espírito Santo é ser cheio dele. Amém? É ser cheio do Espírito Santo. E esse enchimento é acompanhado da capacitação de dons para fazer a vontade de Deus aonde Ele te colocar. Em Atos 1:8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão capacitação do Espírito Santo quando vocês receberem o batismo dele. Então, vamos ver na Bíblia o que aconteceu naquele tempo, né? Quando veio o Espírito Santo. Ali em Atos 2, ele diz: estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente, e algo que eu friso aqui, eu entendo, né? Aonde aconteceu tudo aquilo que o Espírito Santo queria derramar sobre a vida daqueles homens, é no ajuntamento, né? Estávamos todos ali reunidos em um só lugar, e algo que o Espírito Santo me fala é no ajuntamento que Deus vai te batizar. Amém? Pois fora do corpo não cumprirá propósito.
Então, se não for no corpo, se você não estiver no ajuntamento, não estiver na igreja, meus amados, sabe, não tem propósito na tua vida, porque você vai receber poder do alto para quê? Só para você mesmo? Né? Não tem propósito, então é no ajuntamento que o Senhor ele vai te revestir. Em Atos 2:12, após o batismo do Espírito Santo, cumprimento da promessa que Jesus tinha anunciado aos apóstolos, o apóstolo Pedro, ele se posiciona, ele é movido pelo Espírito Santo a se posicionar naquele lugar. E é isso que aconteceu depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. É isso que aconteceu depois que ele foi revestido pelo Espírito Santo, recebeu o batismo de Deus. Atos 2:12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significa isso. Outros, contudo, zombaram e disseram: eles beberam vinho demais. Pedro se dirige à multidão. Então Pedro, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto que foi predito pela profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amados, quem era Pedro nesse cenário? Quem era Pedro aqui? Era um teólogo renomado, era um fariseu, saduceu, né? Bem versado, né? Na letra, naquilo que eles estudavam. Não, né? Pedro não era esse cara. Pedro era um pescador. Não quer dizer que ele não conhecia a palavra daquele tempo, mas Pedro, ele era um pescador. E como Pedro fez o que fez, né? Como que ele recebeu um discernimento, uma sabedoria naquele momento e pregou com ousadia para aquelas pessoas naquele momento, né? Como é que isso aconteceu? Foi o revestimento, a capacitação do batismo que ele tinha acabado de receber. Amém? Então, queridos, esse revestimento que diz aqui que Pedro recebeu, sabe, está disponível para mim e para você. Não foi só para aquele tempo, é para mim e para você. E nós temos que zelar por isso. Nós temos que buscar isso. Pedro, ele estava vivendo nesse momento da sua vida aquilo que Jesus ele tinha dito. Em João 14:25, diz assim: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disser. O Espírito Santo, ele ensinará a vocês todas as coisas. Amém? E essas palavras que vêm do Espírito Santo são palavras rema. O que aconteceu aqui é que depois que o apóstolo Pedro pregou nesse momento, 3.000 pessoas ou mais de 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Foram convencidas pelo Espírito Santo. Amém? Mas palavras meramente humanas, sabe, você convence alguém de algo, se a pessoa for alemão, teimoso, se for jaraguaense, teimoso, não vai ser convencido, ele não vai querer aceitar, né? Mas o que aconteceu aqui foi a palavra que vem do Espírito, que é a palavra rema que veio sobre aquelas pessoas, e é a palavra rema que vai nos impulsionar, né? Vai nos conduzir e vai nos fazer ganhar vidas para Jesus Cristo. E
quero explicar aqui só rapidamente sobre a diferença. No original grego, palavra tem dois vocábulos, logos e rema. Possuem o mesmo significado, a palavra de Deus. Porém, na língua grega, em que foi escrito no Novo Testamento, estes dois vocábulos possuem significados diferentes. Logos significa a palavra de Deus dita, escrita, é a letra, conhecimento e a vontade de Deus para as nossas vidas através da Bíblia, que na sua totalidade é a palavra de Deus, né? Sua palavra objetiva. Agora, rema significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo, e era isso que o apóstolo Pedro estava recebendo naquele momento, de forma específica ao nosso coração, né? Ele é aplicado pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração, né? E o Logos, usando o Logos de Deus. Então ele usa a Bíblia, usa o Logos, a palavra escrita, né? Para nos revelar algo, né? Através do rema, através da voz dele. O rema é a palavra subjetiva, estando sujeita ao Logos. Então, amados, no início não existia o Logos, só rema. Era Adão e Deus, a palavra de Deus sobre a vida dele. Era uma palavra de poder, uma palavra, né, que direcionava a vida de Adão e também o capacitava, né? Como é que ele ia dar um nome para todos os bichos ali? Ele tinha sobre ele uma capacitação de Deus já, né? Tinha um rema sobre ele. E as palavras vinham direto de Deus. E essa palavra, ela foi perdida, né, com a queda, né? Ela foi rompida, né? Assim como veio o véu sobre as nossas vidas, a gente não escutou, não ouviu mais a voz do nosso Deus. Mas mais para frente a gente vê que Deus ele vem e ele traz novamente a rema, né? Ou ele usa a rema para trazer a Logos, que é a Bíblia, para Moisés. E ele usou tantos outros para escrever a Bíblia. Então vem através de um homem, de um profeta, vem com sua palavra rema de poder, de verdade, e essas pessoas elas escreveram, né, a Logos. E após o batismo no Espírito Santo, Deus ele restaura o original das nossas vidas, amém? E te dá o acesso à rema, te entrega a palavra rema, a palavra de poder, fundamentada sempre no Logos, fundamentada sempre nas Escrituras. Ele vai te mostrar nas Escrituras uma verdade, nas Escrituras ele vai te mostrar um segredo, ou seja, uma revelação da palavra de Deus, amém? E quando recebemos essa palavra, à medida que nós liberamos, ela gera transformação, ela gera convencimento, né? Traz libertação, traz também cura. E o apóstolo Pedro estava vivendo isso naquele momento ali. Foi restaurado o original na vida dele, né? E veio o batismo do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito, né? E ele foi capacitado com uma palavra de poder, uma palavra rema para entregar para o povo. Pois é as palavras do próprio Deus, a palavra rema, né? Sendo liberada pelo dom do Espírito Santo, atuando na minha vida, na tua vida, atuando naquele tempo, né, na vida de Pedro. E aqui eu quero falar ler aqui com vocês o versículo que fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4 fala assim. 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas um só, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. E a outro, dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecias. A outro, discernimentos do Espírito. E a outro, diversidade de línguas. A outro ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui a cada um como quer.
Meus amados, não é palavra de sabedoria humana que vai mover a obra de Deus. Amém? Não é palavra de sabedoria humana, mas o dom do Espírito Santo operando em você, operando em mim, trazendo palavras rema. A nossa palavra não tem poder de nada. Amém? A única coisa que a gente pode é se humilhar diante de Deus. Mas quem vai acrescentar na igreja é Jesus Cristo. E é através da minha vida e da tua vida. Amém? É liberando a palavra rema no teu coração e te usando para que você libere essa palavra rema na vida de outras pessoas. E em Atos 2:36 continua. Pedro, ele continua o seu sermão. Portanto, que todo o Israel fique certo de que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Amém? Levanta sua mão assim. Recebe. A promessa do dom do Espírito Santo é para você. Se você ainda não foi batizado no Espírito, eu declaro isso sobre a tua vida. A promessa do batismo do Espírito Santo é para você, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E você é chamado essa noite. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Amém? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. A gente está falando aqui de um pescador, meus amados. Não era um cara que fazia conferências nem nada. E o que levou à conversão dessas pessoas? Amém? Era esse homem, o apóstolo Pedro, está no lugar certo, na hora certa, conforme Deus tinha orientado ele, né? E lá eles receberam o batismo, a capacitação, o revestimento do Espírito Santo para a obra que Deus tinha para a vida dele. E aqui ele estava vivendo a promessa de Deus para a vida dele. Amém? E qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Como é que eu sei se eu sou batizado ou não sou? Dentre tantas, porque a evidência é os dons espirituais, mas uma delas é o falar em línguas. Em Atos 2:3 fala assim, né? E aparecendo línguas de fogo que se separaram e repousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que expressassem. Em Atos 10:44, Pedro ele é levado na casa de Cornélio, né, um centurião, depois de uma visão de Deus, né? Deus deu para ele, porque ele não poderia se sentar à mesa de pessoas que não fossem judeus, mas Deus deu uma direção e ele foi até lá e ele começou a pregar para aquelas pessoas. E no versículo 44 do capítulo 10 de Atos, fala assim: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. Então aqui eles foram batizados do Espírito e mais uma vez, com o batismo do Espírito, eles foram, né, receberam um dom de línguas que vinha do Espírito Santo de Deus. E a seguir Pedro disse no versículo 47: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Em Atos 19, no versículo 4 ao 6, Paulo ele fala a Éfeso. Então ele diz assim: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo lhes
impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e também a profetizar. E ainda, em Marcos 16:16, Jesus ele já tinha dado a promessa a respeito do batismo e os sinais que os acompanhariam, aqueles que fossem batizados no Espírito. Amém? Fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos nos doentes e esses ficarão curados. E em 1 Coríntios 14, versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim: eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então, se há uma evidência do batismo do Espírito Santo, é você falar em línguas, né? É você expressar a tua adoração em línguas. Agora tu vai me dizer: ah, mas talvez você não fale em línguas ainda. Ah, David, mas eu não falo em línguas. E a minha notícia que eu tenho para você, que ainda não fala em línguas, não foi talvez batizado, amém? É que tem mais de Deus para você, amém? Existe algo a mais, Deus tem algo a mais para a tua vida, para que você possa viver, né? Quando eu fui batizado, eu já estava na igreja, mas quando eu fui batizado, eu não estava no templo, eu estava em casa. Eu estava em casa assistindo a pregação da pastora Priscila Seixas, e ela desceu o retetel lá, desceu o fogo, retetel é estranho, né? Desceu o fogo lá no final, né, no apelo, e eu tava ali, cara, me envolvi, falei, uau, né, e, cara, eu sei que veio em mim aquela sensação quando eu sei que é o Espírito Santo que vem sobre você, e eu queria falar em línguas, mas eu não falei em língua aquele dia, porque todo mundo tava dormindo e eles iam achar que eu era louco, né, mas eu sei que eu fui batizado naquele dia, porque em outro momento eu fui a um retiro. E nesse retiro nós também, no final, né, o Espírito Santo começou a se mover entre nós. E eu senti aquele mesmo sentimento que eu senti quando estava assistindo a pregação. E ali, então, eu não resisti, né? Ali eu deixei o Espírito Santo fluir, né? E é a primeira vez que eu fui batizado e falei em língua. Amém? E queridos, depois desse momento foi uma chave na minha vida cristã. Depois que eu fui batizado no Espírito Santo. E é por isso que eu quero trazer isso aqui hoje. Eu e você, nós somos pentecostais. Nós somos aqueles que escutam a voz do Espírito Santo, aqueles que são capacitados pelo Espírito Santo. Amém? Aqueles que têm uma promessa, têm presentes de Deus para a nossa vida natural, mas também espiritual. Né? E quando eu fui batizado no Espírito, foi uma chave na minha vida cristã, pois eu comecei a ser ministrado de forma íntima pelo Espírito Santo. Até então eu ouvia falar, mas depois o Espírito Santo mesmo começou a falar comigo. Né? Ele começou a me mostrar coisas que eu não enxergava ainda na Bíblia, na palavra dele. Né? E começou a me revelar segredos, né, que era a palavra dele, segredos que vinham como palavra rema sobre mim. Né, vinha com poder sobre mim e eu ficava impactado. Um dia eu estava no ônibus e nisso eu estava lendo ali Samuel, a história de Davi e tudo mais. E eu cheguei em casa e o Espírito Santo falou assim: olha, você é Davi e tal. Você começou a falar um monte de coisa da minha vida e por que aconteceu tais coisas. Meu Deus! Cheguei em casa e falei para minha esposa: eu estou pegando fogo. Você está sentindo, né? Tipo, eu achei que ela ia sentir aquilo que eu estava sentindo. E ela tipo, não deu bola, né? Tem experiências que é para você, né? Não tem como, não acha que outra pessoa vai estar sentindo o Espírito Santo, ele está ministrando o teu coração. Mas eu tive, né, essa ministração depois desse tempo e o Senhor começou a me dar palavras, o Senhor começou a me dar discernimento, enfim, várias coisas. Então, busquem isso, né? 1 Coríntios 14:4 diz assim: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, o dom de falar em línguas, ele é para a tua edificação pessoal, a tua edificação espiritual, né? Então, para a sua edificação espiritual e pentecostal, é essencial buscar em Deus esse dom. É essencial buscar em Deus, né? Ser batizado, amém?
O louvor pode subir. Eu já estou finalizando. Amados, Deus ele nos deu uma ferramenta de edificação. Como isso, né? Como eu não poderia ser importante para alguém algo que Deus entregou para nossa edificação, né? Nada que Deus nos dá, né, é sem importância. Amém? Então Deus ele nos entregou isso e a gente tem que ter zelo, é importante para nós. Se você diz ser pentecostal, busca ser batizado do Espírito. Busca ser cheio do Espírito Santo. Amém? Efésios 5:18 diz assim: sejam cheios do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Mas agora eu te pergunto uma coisa. Presta atenção. Será que às vezes estamos cheios demais para ser cheios do Espírito Santo? Né? Porque muitas vezes a gente não está fluindo, porque muitas vezes a gente, né, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Será que nós estamos cheios demais para ser cheios do Espírito Santo? O apóstolo Paulo, ele declara em suas palavras, não com essa palavra específica, mas em suas palavras ele declara: eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Em Filipenses 3:7, ele diz assim: contudo, o que para mim era lucro passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perca, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, porque perdi todas as coisas, por quem perdi todas as coisas. E ele diz aqui: eu preciso ser cheio para continuar andando, e para isso eu preciso me esvaziar, amém? Eu preciso me desfazer de tudo aquilo que não me conduzia a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente está cheio de tanta coisa e a gente não consegue ser cheio de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo ele fala: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso receber esse batismo todos os dias. E é por isso que eu digo que ele declarava: eu sou pentecostal. E nesse tempo, meus amados, nós precisamos nos arrepender por tudo que tem nos enchido nesses dias. Por muitas vezes a gente não viver o enchimento de Jesus Cristo, mas ser cheio de tantas coisas desse mundo. Amém? Se Deus ele nos entregou algo tão precioso como é o batismo do Espírito Santo, nós não podemos desconsiderar a importância desse presente. Amém? Eu convido você a ficar de pé agora. Apaga as luzes. Nós não fomos chamados para viver sem Ele. O Espírito Santo ele tem uma promessa para a gente. Deus Pai ele tem uma promessa para a gente. O Espírito Santo, que nos conduziria, que nos capacitaria em todas as coisas, que nos ensinaria todas as coisas. Então, se você não está vivendo isso essa noite, sabe que tem mais para ti. Sabe que tem mais para ti. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos de muitas teorias, teses, situações. Nós temos muitos acontecimentos. Se você não receber o batismo do Espírito na sua vida, para que você possa ouvir a palavra verdadeira, direto dele, meus amados. A revelação diante de tanta informação, qual é a voz certa, qual é a voz errada, certamente que você pode se perder. Mas se você receber do Espírito Santo, se você o receber, se você se esvaziar nessa noite, deixar Ele entrar, Ele tomar conta, se você for batizado, você vir a ser
inundado pelo Espírito Santo, seus passos não serão errados. Seus passos lhe conduzirão àquilo que Deus tem para você. No início da minha caminhada, eu lembro de diversas vezes eu estar diante de uma situação e naquela situação eu tinha que saber, tá certo ou tá errado? Eu vou para um lado, vou para o outro, eu faço ou não faço? E nesses momentos eu colocava meu coração diante de Jesus, colocava meu coração diante do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vinha com a palavra dele e ele me direcionava, ele me falava sim ou não. Naquele momento eu não tinha ainda muito conhecimento da palavra Logos, que é a Bíblia, não conhecia muito bem a Bíblia, mas ele falava sim ou não. Mais na frente, quando eu comecei a ler a Bíblia, isso é muito legal, porque daí eu não recebia só um sim ou não, mas eu recebia um contexto. O Espírito Santo me mostrava o porquê daquilo, o porquê que é sim, o porquê que é não, o porquê que é aquela direção. Ele começa a contextualizar através da palavra dele, mas é dele que vem a resposta, amém? Porque até Satanás usa a Bíblia hoje em dia para dizer o que ele quer dizer, para tentar enganar as nossas vidas, assim como ele fez com Jesus. Mas como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? É escutando a voz do Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus. Convido a Ti, Pai. Tenha liberdade em nosso meio, Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós te adoramos aqui, Pai. Nós levantamos uma adoração, Pai. Um clamor a Ti, Jesus. Para que Teu Espírito Santo desça sobre nós. Para que o Senhor venha nos reavivar, Pai. Para que o Senhor venha batizar aqui aqueles que ainda não receberam o Teu Espírito Santo, Pai. Aqueles que ainda não receberam, Pai, o toque, Pai. Não receberam, Pai, ainda a Tua transformação, Pai. Não receberam ainda a Sua cura, Pai. Nós declaramos que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha de forma sobrenatural hoje aqui, Pai. Adora Jesus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós.
amado, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo e você tem isso no teu coração, você quer receber mais de Deus, você quer receber e viver os dons de Deus sobre a tua vida, ser usado por Ele. Queridos, eu não posso nada, eu não tenho nenhum poder de convencimento, mas o Espírito Santo, Ele tem poder para transformar a tua vida. O Espírito Santo, Ele tem poder para te conduzir, para te usar. Basta você se render a Ele, você desejar Ele, você ser inundado pelo Espírito Santo, é você deixar Ele fazer morada em você. E eu te convido essa noite, se você quer viver esse novo de Deus sobre a tua vida, vem aqui na frente. Eu quero colocar a mão sobre a tua vida e declarar o Espírito Santo sobre você. A palavra fala que os apóstolos colocavam as mãos sobre aquelas pessoas e elas eram batizadas. Se você quer viver esse novo de Deus, eu te convido, vem aqui na frente, não precisa ficar com vergonha, porque o que vai nos dar vergonha é um dia a gente chegar diante de Jesus e não ter feito aquilo que devia ser feito. Então eu te convido essa noite, vem aqui na frente, nós vamos orar por você enquanto a gente adora aqui. E eu tenho certeza que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tu pode pensar e imaginar. Deus, Ele é fiel para cumprir, meu amado, aquilo que Ele prometeu. Talvez você tenha medo de dar esse novo passo, mas Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra que é liberada sobre a tua vida. Ele vai te sustentar, Ele vai te levar a lugares que você nem imaginou estar, muito melhor, maior do que você já sonhou, amém? Então não tenha medo, se coloca diante de Deus.
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Majestade. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. É teu, Jesus.
Sim, Pai, esse culto é teu, Pai. Esse culto é teu, Jesus. A cura aqui é sua, Jesus. O batismo vem de ti, Pai. O Senhor é o principal aqui. O Senhor é o principal aqui, Jesus. Sim, Deus, esse culto é para ti, é por ti. É por ti, Pai. Eu não tenho nada a oferecer, nós não temos nada a oferecer. Nós damos espaço a ti aqui, Jesus. Nós damos espaço a ti, Espírito Santo. Aleluia, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor fez até aqui e ainda vai fazer sobre a vida de cada um aqui. Eu creio que o Senhor está capacitando cada um aqui pela palavra dEle, pelo poder que vem dEle, capacitação, revestimento do alto, do Espírito Santo, para que nós possamos ser usados para acrescentar no reino de Deus, para trazer mais vidas para a verdade, para levar a palavra de salvação, a palavra de arrependimento, para que pessoas possam conhecer a verdade de suas vidas. Nós recebemos, meu Deus, a tua palavra, nós recebemos, meu Deus, o teu Espírito Santo, e nós cremos, Jesus, nós cremos no mover que vem de ti, na sua capacitação. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos, Jesus, e te agradecemos por nos dar tamanho presente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Rabassonegadabaxaia. Aleluia. Rababaxonegadabaxaia. Oh, rabababaxonegadabaxaia. Fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor, teu Salvador da tua vida? Levanta as suas mãos, faz uma oração comigo. Se alguém aqui ainda não reconheceu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ninguém vai ficar te olhando. Você pode levantar a sua mão e faz essa oração comigo. Amém? Agora sim. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E nesse momento, eu entrego a minha vida a Ti.
eu reconheço que tu morreu e ressuscitou que tu morreu e ressuscitou e hoje vive. e hoje vive. Aleluia. Inscreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e de que lá nunca mais se apague. que de lá nunca mais se apague. Aleluia, em nome de Jesus. Se você nos visita pela primeira vez, ainda não conhece a nossa igreja, está conhecendo aqui, tem a Yasmin dos Boas-Vindas, você pode falar com ela, entregar o seu número, ela vai te passar o recado de quando nós temos cultos também, né? Colocar você no grupo da família, para que você possa participar da nossa família, de todos os eventos da igreja. Amém? Glória a Deus. Então aplauda Jesus Cristo, porque Ele é bom. Nós não somos bons, eu muito menos, mas Deus é bom, amém? Deus é bom demais, é Ele quem faz, amém? Não somos nós. Eu achei que seria de uma forma, mas o Espírito Santo faz do jeito dele, e glória a Deus por isso. Que eu diminua e Ele cresça. Repete assim, que eu diminua e Ele cresça. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar essa oração. E o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Então faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Faz de novo, Jesus, porque aqui é um povo pentecostal. Glória a Deus. Clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, meu Deus. Obrigado pela tua presença, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos e te convidamos a não só estar aqui nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada, Pai, na nossa casa, no nosso íntimo, Pai, aonde ninguém está, Pai, que o Senhor ali esteja conosco, nos ensinando, nos ministrando, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos revista do teu poder, Pai, nos revista da tua capacitação, Pai, não para que nós venhamos nos gloriar, Pai, mas que seja a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Tudo é por ti, para ti, assim como nós reconhecemos essa noite, Pai, o Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Aplauda Jesus. Vamos orar, Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tudo posso
Quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Eu não vou falar aqui porque não está anotado, eu vou errar de novo. Meus amados, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam contigo hoje, amanhã e durante a tua semana. Amém? Amanhã nós temos culto mais uma vez aqui com o nosso pastorzão, provavelmente. Tu é nosso convidado, não perca. Amém? Que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E ser convidado para também estar com a gente aqui em comunhão agora no final. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Só para registrar o nosso culto, vamos fazer aquela foto bonitinha aqui na frente, então? Convido a todos a virem aqui na frente para a gente tirar uma foto. Galera da mídia fica faceiro. Ó, Deus pode fazer o que tu quiser aqui. Deixar o teu fogo dominar sem lugar no igual. No fogo, na presença eu vou permanecer. Mesmo quando o Senhor não tá, mano, eu sou pentecostal. Ó, Deus pode fazer o que tu quiser aqui. Deixar o teu fogo dominar, mano, eu sou pentecostal. Na presença eu vou permanecer. Pois é com Deus o meu lugar, mano, eu sou pentecostal. Ó, Deus pode fazer o que tu quiser aqui. Deixar teu fogo dominar, sei não há lugar igual. No fogo, na presença eu vou permanecer. Mano, eu sou pentecostal. Mano, eu sou pentecostal. Quem dá glória, recebe a glória. Ei, homem, quem tu pensas que és? Você é inútil contra o nosso Baal. Acaso quer um sinal do céu?